Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, vamos falar agora de logaritmo, tá? Então olhe bem, para a gente compreender bem o logaritmo, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos começar com uma equação exponencial aqui, para ficar bem claro isso aqui pra gente. Veja, moçada, para resolver uma equação exponencial, nós vamos pegar esse 2 elevado a x e vamos fatorar esse número que está aqui. Então nós temos a equação 2 elevado a x é igual a 16. Fatorando 16, nós temos aqui 2 à quarta. Como as bases ficaram iguais, então meus expoentes também devem ser iguais. Pronto. Esse aqui é o resultado da minha equação exponencial. Gente, notem que nessa equação exponencial, esse número que está aparecendo aqui embaixo, o 2, ele é chamado de base da operação exponencial, tá? Desta função, dessa equação exponencial. Já esse x que está aparecendo aqui, ele é o nosso expoente. E o resultado é o que nós chamamos de potência. Então, nessa equação exponencial, o 2 é a base, o x aqui é o expoente e o 16 é a potência. Nós vamos ver agora a operação logaritmação. Então, nós vamos escrever assim, ó, log de 16 e escrever esse númerozinho 2 aqui. Para resolver isso aqui, nós vamos falar que isso aqui é igual a um x, certo? Aqui está a nossa operação. E nessa operação logaritmação, esse 2 ele é base também. Só que agora já não é mais base da potência, ele é base do logaritmo. Então 2 é base do logaritmo. O 16 é chamado de logaritmando. E o x, que é o resultado, é o logaritmo. Agora, como que eu vou resolver esse logaritmo? A gente pega o logaritmando, que é o 16, vai ser igual a essa base elevada ao resultado x lá, que é o logaritmo. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a x. Então, gente, veja que 16 igual a 2 elevado a x é exatamente essa equação exponencial. Então, gente, veja bem, como que eu vou fazer para resolver? Nós já temos ela resolvida aqui, então basta fazer o quê? Fatoramos o 16, então vai ficar 2 elevado a x, vai ser igual a 2 elevado a 4. Portanto, x é igual a 4. Então, pessoal, notem que o logaritmo nada mais é que esse expoente aqui, ó, o x é o expoente. Logo, nós podemos dizer de maneira geral que o logaritmo de A na base B é igual ao número x. E esse número x, que é o logaritmo, ele é o expoente, beleza? Gente, agora nós vamos falar da condição de existência ou domínio do logaritmo. Nós já conhecemos outros domínios, outras condições de existência. Por exemplo, no caso da fração, o que é que jamais pode acontecer aqui? Aqui nunca poderá ser zero no denominador, certo? Na parte de baixo aqui, nunca pode dar zero. Uma outra situação que a gente conhece é quando a gente tem uma raiz quadrada, ou uma raiz quarta, ou uma raiz sexta, quer dizer, uma raiz de índice par aqui, ó, sempre esse número aqui deverá ser positivo ou pelo menos igual a zero, porque a raiz de zero também existe dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Tudo que nós estamos falando aqui no conjunto dos números reais. Então deve ser positivo isso aqui dentro do conjunto dos números reais. Claro que se você tiver essa raiz no denominador, aqui não pode ser zero, nós já sabemos aqui dessa condição, dessa primeira condição de existência aqui, ó, não pode ser zero, então vai ser simplesmente maior que zero, e isso dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Agora, e logaritmo, gente? Se você tem um logaritmo de A em uma base B, nós temos duas situações a considerar. Primeiro, esse logaritmando sempre deve ser positivo, essa base sempre tem que ser positiva e diferente de 1. Você poderia falar assim, por que não põe logo maior do que 1? Basta você lembrar que entre 0 e 1, nós temos infinitos números. Então eu preciso que esse número B seja positivo, né? Tem que ser maior do que 0, e tem que ser também diferente de 1. Bacana? Agora, moçada, sistemas de logaritmos. As bases dos logaritmos são infinitas, mas duas bases se destacam pelo grande uso que nós temos dela. Elas são as bases decimais e as bases naturais, ou também chamadas de neperianos. Isso aqui é uma homenagem a John Napier, o matemático criador desse sistema. Bom, como o próprio nome está dizendo, o logaritmo decimal é aquele cuja base é a base 10. Então nós escrevemos log de A na base 10. Mas não há necessidade de escrever a base 10 quando esta estiver assim, ó, 10. Então não precisa ficar escrevendo a base 10. É igualzinho a raiz quadrada. Veja que na raiz quadrada a gente não precisa escrever esse 2 aqui, ó. Basta escrever assim. Você já sabe que aqui a raiz é quadrada. Então quando você enxergar um logaritmo sem nada escrito aqui, é porque a base é 10. E o logaritmo natural, ou logaritmo neperiano, o que vai ser? Quando você tem um log de A em uma base E, nós vamos escrever simplesmente ln de A, ou logaritmo natural de A, ou ainda logaritmo neperiano de A. Esse número E é um número irracional que vale aproximadamente 2,71, 8, 2, etc. Bom, pessoal, veja que
Essas duas bases aqui são as mais usuais, tanto é que se você pegar uma calculadora científica, veja que lá tem aqui, ó, tá vendo? Ó, o log na base 10, certo? Não precisa escrever. Então, log quer dizer na base 10, é um logaritmo decimal. E o ln, que é o logaritmo natural. Essas duas aqui são as mais utilizadas. Bacana? A partir da definição, nós temos algumas consequências ou simplesmente propriedades da definição. Primeira delas, sempre que você tiver logaritmo de 1, não importa qual seja a sua base, o resultado sempre vai ser zero. Logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Segunda, se por acaso você tiver um logaritmo onde esses dois elementos aqui forem iguais, ou seja, o logaritmando for igual à base, o resultado sempre será 1. Terceira, se você tiver um logaritmo de um número elevado a um expoente, mas se esse número for exatamente igual à base, o resultado será esse expoente. Quarta propriedade, se você tem um número elevado a um expoente, mas se esse expoente for um logaritmo, e se a base desse logaritmo for igual à base da potência, o resultado será o próprio logaritmando. Quinta, caso você tenha log de A na base K igual ao log de B na base K, se estas duas bases forem iguais, então esses dois logaritmandos também deverão ser iguais. Então A deve ser igual a B. Bom, nós já vimos aqui as consequências da definição, agora nós veremos as propriedades da operação de logaritmo, ou simplesmente propriedades operatórias. Primeira delas, se nós temos aqui um logaritmo de A vezes B, ou seja, um produto aqui, nós podemos transformar isso em uma soma. Da mesma forma, se você tem uma soma, se transforma aqui num produto. Então, log de A vezes B será o log de A na base K mais o log de B na base K. Ou, se você tem log de A na base K mais log de B na base K, isso aqui vai ser o log de A vezes B na base K. Segunda propriedade, do mesmo jeito que nós temos no produto, nós temos também a divisão. Se eu tenho log de A na base B igual a K, então aqui nós temos que vai ser log de A na base K menos o log de B na base K e vice-versa. Se você tem um log de A na base K menos o log de B na base K, isso aqui será um log de A sobre B na base K. Terceira propriedade. Gente, veja que essa propriedade 3 aqui, ela se parece demais com essa daqui. Só que nessa aqui, veja que esses dois são iguais. Mas e se não forem iguais? Se não forem iguais, nós vamos pegar esse expoente e vamos passar ele para cá multiplicando o logaritmo. Então vai ser n vezes o log de A na base K e vice-versa também. Se eu tenho n vezes log de A na base K, eu posso pegar esse n e passar lá para cima para o expoente. Se você encontrar cologaritmo, gente, o que vai ser isso? Colog de A na base B é a mesma coisa que escrever menos log de A na base B. Colog de A na base B vai ser menos o logaritmo de A na base B. E em algumas situações você precisa também fazer a mudança de base. Dependendo do seu problema, você precisa mudar as bases. Como que eu posso fazer isso? Se você tem um log de A na base B, para mudar a base, basta fazer o seguinte: coloque um traço de fração, escreva logaritmo em cima e logaritmo embaixo. Pegue esse logaritmando e coloque lá em cima como logaritmando ainda, ele continua sendo logaritmando. Essa base B passa a ser logaritmando aqui no denominador, quer dizer, na parte de baixo. E agora é só escrever a base que você quiser. Tranquilo, não é? Então, tudo isso que nós falamos aqui se resume ao que você precisa saber de logaritmo para resolver inúmeras questões. Bacana? Show de bola? Então é isso aí, pessoal. Gostaram? Então fiquem ligados aí no canal de matemática do professor Joaquim. E se você gostou, deixe seu like e compartilhe aí com seus amigos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí porque tem muita questão resolvida aí para te ajudar. Beleza? Valeu, gente. Um abraço e até o nossa próxima aula. Tchau, gente. Um abraço.